Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então, hoje nós iremos estudar aí os tipos de textos, tá ok? Nós já vimos aí 3 tipos. Nós já vimos o texto dissertativo, o narrativo e o descritivo, tá? Então, hoje nós iremos ver mais 2 aí, tudo bem? Então, vamos lá. Os tipos de textos, também chamados tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais, dependendo de suas características. Então, nós vimos que os tipos de textos também podem ser chamados, tipologias textuais, que é a mesma coisa, tipologia textual e tipo de texto. Tá? São as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais, dependendo de suas características. A tipologia textual é analisada a partir de sua estrutura e observando sua finalidade. Um texto pode contar uma história, então todo tipo de texto ele tem lá a sua finalidade, tá? Então um texto ele pode contar uma história, ele pode descrever um fato, ele pode argumentar sobre um ponto de vista, ele pode explicar ou informar sobre um acontecimento, tá? Agora vamos analisar aí cada um. Classificação dos tipos de textos. Existem 5 tipos de textos que são classificados com base em estruturas específicas. Eles se dividem em narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, tá ok? Então, existem aí 5 tipos de textos, tá bom? O texto narrativo, né? Uma das características principais do texto narrativo é a presença de um narrador, tá, gente? Então, uma das características principais aí do texto narrativo é a presença de um narrador. Uma narração tem por objetivo contar o enredo que envolve tempo, espaço, personagem e ação, correto? Os elementos que compõem uma narração são personagens, enredo, espaço e tempo, tá? Isso aí nós já vimos. Então, personagens, quem vive a história. Os personagens podem ser reais ou imaginários. Enredo, o que é como as coisas aconteceram, tá? O que é e como as coisas aconteceram. Tudo bem? Então, recapitulando aí, personagens, quem vive a história, e os personagens, eles podem ser reais ou imaginários. E o enredo, o que é e como as coisas aconteceram. Os fatos também podem ser reais ou imaginários, tá bom? E o espaço, e o tempo, onde e quando se passaram as ações. Isso aí eu acho que não é novidade para ninguém, Todos, sabem desse detalhe aí, correto? O texto narrativo possui desenvolvimento, clímax e desfecho. Geralmente, o tempo verbal que predomina nesse tipo de texto é o passado, tá? Porque qual é a função do texto narrativo? É o quê? É contar história, E geralmente, essa história, ela é uma história o quê? Do passado. Geralmente conta a história do passado, tá? Então,
Geralmente o tempo verbal que predomina nesse tipo de texto é o passado. São classificados como textos narrativos, né? Os romances, então os contos, as fábulas, depoimentos, relatos, crônicas, novelas, piadas, tá? São considerados aí textos narrativos, tá, gente? Os romances, os contos, as fábulas, depoimentos, relatos, crônicas, novelas, piadas, né? Por quê? Porque podem ser reais ou imaginários, tá ok? Até aí tudo bem? Texto descritivo. A característica principal do texto descritivo é descrever algo ou alguém detalhadamente. Então, assim, o texto descritivo, né, é matéria aí da aula da semana passada. Não sei se vocês lembram, né? Eu falei sobre texto descritivo, né? Que é descrever algo ou alguém detalhadamente, de forma que o leitor consiga o quê? Criar uma imagem mental do que é descrito. Para uma melhor compreensão e estruturação do texto descritivo, são utilizados o quê, gente? Adjetivos, verbos de ligação, metáforas e comparações. Tudo bem? E o texto descritivo, ele se estrutura da seguinte forma: apresentação do que será descrito, desenvolvimento que inclui caracterização e finalização da descrição, tá? Introdução, a parte na qual se faz a apresentação do que será descrito para que o leitor volte sua atenção, né, a esse ser ou objeto, tá? E o desenvolvimento? O desenvolvimento, nessa parte, ocorre o quê? A descrição propriamente dita do objeto ou ser que está sendo descrito. Nela, os detalhes são apresentados. Então, no desenvolvimento, os detalhes, tá? Eles são apresentados. Conclusão. A conclusão acontece quando a caracterização do que está sendo descrito terminar, tá? É a conclusão de tudo, é o término, tá? Então, ela acontece quando a caracterização do que está sendo descrito terminar. O texto descritivo pode ser encontrado dentro de outros textos em passagens nas quais se quer caracterizar um objeto, um lugar ou uma pessoa, tá? Então, são exemplos aí de textos descritivos: classificados, folhetos turísticos, cardápios, anúncios e ainda descrição de personagens dentro de textos narrativos. Tudo bem? Então, nós vimos que o texto descritivo é o quê? Descrever algo ou alguém detalhadamente. Tá ok? Até aí tudo bem? Texto dissertativo. O texto dissertativo é classificado em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo, tá ok? O texto dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia defendida, né? Isso aí nós falamos muito aí sobre isso, né? Já um texto dissertativo expositivo, ele busca o quê? Ele busca expor um ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor, tá? Então, o texto dissertativo, tá? O dissertativo argumentativo, ele apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Já um texto dissertativo expositivo, ele busca um ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor.
Um texto dissertativo possui uma ideia central a ser trabalhada, a fundamentação do tema e o fechamento da ideia desenvolvida no decorrer do texto, tá? A estrutura básica do texto argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, correto? Na introdução, a introdução é a parte aí onde se apresenta o assunto e a tese sobre ele, né, que será defendida no texto. Então, a introdução, parte onde se apresenta o assunto e a tese sobre ele que será defendida no texto. Tá ok? Desenvolvimento. No desenvolvimento, se explora os argumentos que sustentam a tese, tá? Os argumentos devem ser embasados com exemplos e fatos a fim de comprová-los, tá? E validá-los. E na conclusão é o desfecho do assunto no qual se retoma a tese inicial, tá? Na conclusão, então o que? Há uma retomada aí, tá? Retoma a tese inicial. Pode ocorrer apresentação de soluções viáveis ou de proposta de intervenção, tá? E fazem parte aí, né, desse tipo de textos, os ensaios, né? Fazem parte desse tipo de texto os ensaios, as cartas argumentativas, a dissertação argumentativa e o editorial, tá? Então, vocês viram aí a estrutura, né, básica do texto argumentativo, né, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, que nós já vimos também, né, essa matéria, nós já estudamos sobre, né, esse assunto, tá ok? Vamos agora para o próximo? Texto expositivo. O texto expositivo, né, nos dá a entender o quê? Nos dá o quê? Uma ideia de, né, expor, né, expositivo, né, expor. Então, o texto expositivo tem a finalidade de informar, né, e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor, tá? Apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. A sua linguagem, ela é clara e concisa, tá, gente? Então, né, esse tipo de texto, né, expositivo, tá? Ele não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista, tá? E a sua linguagem é clara e concisa. O texto expositivo se estrutura da seguinte maneira: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução parte do texto onde se faz a apresentação e contextualização do tema, tá? Na introdução também se define o objetivo do texto. No desenvolvimento é feita uma explicação detalhada, clara e objetiva do tema. E na conclusão, o tema é reafirmado com uma síntese dos conteúdos abordados, tá? São exemplos aí desse tipo de texto: reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário, tá? Alguma dúvida em relação ao texto expositivo? Qualquer coisa, pessoal, é só, tá, me perguntar, tá ok? Então, vamos agora para o texto injuntivo. Os textos injuntivos e textos prescritivos
são textos que têm como finalidade a instrução e orientação do leitor, tá? Então, esse tipo de texto, né, injuntivo, né, e texto prescritivo, tá? São textos que têm como finalidade a instrução e orientação do leitor. Além de fornecer uma informação, eles instigam a ação do leitor, tá bom? Os textos injuntivos se caracterizam por utilizar verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito, tá? Esse é o tipo de texto aí injuntivo. São exemplos de textos injuntivos: os manuais de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos e leis, tá? Então, gente, esse tipo de texto, como eu falei, tá? Tem como finalidade, tá? A instrução e orientação do leitor, tá? Então, por isso que são exemplos aí de textos injuntivos: os manuais de instruções, né? Receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos e leis, tá? Tá ok? Tudo bem? Então, nós vimos aí, né, os 5 tipos, né, de textos, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí, tá bom? E na próxima aula, né, nós iremos aí exercitar, né, colocar em prática tudo que nós aprendemos, tá? Sobre esses tipos aí de textos, tá bom? Colocar em prática como, né? Na prova e no teste, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido aí a matéria. Um beijo e até a próxima aula.